né? Foi escrito também o livro de Gálatas, e o livro de Gálatas foi escrito de Paulo aos Gálatas, né? Se você não sabe quem é os Gálatas, eles ficam na região, deixa eu pegar aqui a região certinha, na região da Galácia, perto ali da Ásia e da Cilícia, né? Perto onde Paulo ele sempre fazia ali as suas missões, né? E aqui Paulo ele escreveu esse livro, né, aos Gálatas quando ele voltou da sua segunda missão, né? Em Antioquia, ele estava em Antioquia, na igreja, a igreja sede, né, que a gente conhece aí, a igreja sede, a igreja que enviava, né, os apóstolos, enviava todas as pessoas. E Paulo está escrevendo aos Gálatas, né, a igreja a qual ele plantou na Galácia, e a igreja aonde começou a ter muitos problemas, bastante problema, né? E aí Paulo ele escreve aos Gálatas, né? Então assim, essa carta ela foi escrita 48 anos depois de Cristo. A gente viu que Coríntios, a carta aos Coríntios foi escrita com 38 anos e agora a carta aos Gálatas está escrita há 48 anos depois, tá bom? E aí o tema que Paulo traz é a respeito da morte de Cristo, né? Esse é o tema central da carta. E o tema também que ele traz é uma bagunça que estava tendo na igreja, meio com uma divisão, né? Os falsos profetas, né? Falsos profetas que estavam entrando dentro da igreja e falando assim, ó, se você não for circuncidado, você não é de Cristo, né? E estava tendo aí uma confusão, uma contenda dentro dessa igreja por conta da circuncidação, né? E aí Paulo ele entra para mostrar ao povo, e até mesmo se você ler o capítulo 2, você vai ver uma advertência de Paulo a Pedro, né? Foi a única advertência depois de Cristo que Pedro teve, porque Pedro estava meio aí que quando ele andava com os judeus, ele se comportava como judeu, quando ele ia com os gentios, ele se comportava como gentios, né? Ele não tinha ali o mesmo comportamento perante judeu e perante gentil. E aí Paulo também admoesta ele, né? Dá ali uma dura coisa nele. Gente, eu quero mostrar para vocês um presente que eu ganhei hoje, antes de eu começar. Olha o presente que eu ganhei hoje, gente. Olha que presente lindo, velho. Ah, de verdade, eu amei demais. Parece comigo? Olha o presente que top, né? Presente aí, eu acredito que é um presente normal, né? Mas meu aniversário tá chegando. Meu aniversário tá chegando, acredito que também seja por conta do meu aniversário. Olha aí. Expondo a leitura, Júnior Almeida. Olha aí que coisa mais linda, gente. Ah, eu amei demais. Né? E esse aqui é o oficial que eu vou todo dia tomar água junto com vocês, né? Então olha que legal, velho. Eu amei, de verdade. Obrigado aí, meu amor. Daiane que me deu, meu bem. Né? Obrigado. Eu amei muito, muito mesmo. E aí? Ficou legal, não ficou? Então, meu aniversário tá chegando, gente. Meu aniversário é no dia dos namorados, né? Dia 12 de junho. Então, os presentes já começou a vir. Você pode mandar seu presente pra mim, tá bom? Pode mandar. Pix também é presente, tá, gente? Eu recebo como presente. Tá bom? Vamos lá? Continuando, então, Paulo ele escreve aos Gálatas, né? E o propósito que ele escreve é por conta desse resultado aí que estava atingindo a igreja, né? Essa meio que uma divisão, meio que os falsos mestres, né? Eles estão perturbando, né? Até Paulo mesmo ele fala desse ponto, dessa perturbação, né? E Paulo vai falar sobre o evangelho de Cristo. Paulo ele vai mencionar a morte de Cristo, o evangelho apropriado, não por obras da lei, mas pela fé, né? Paulo ele vai começar a quebrar, dentro também dessa igreja, alguns paradigmas, alguns paradogmas, e até mesmo algumas coisas da lei que já tinha sido deixada de trás, né? Deixada de lado. E aí ele vai falar a respeito da circuncisão, né? Como ele já falou também aos romanos, ele vai falar aqui aos Gálatas, né? E ele vai falar também a respeito da escritura, da vida cristã, né? Do Espírito, que é a fonte de poder e orientação para a vida cristã e a ação do Espírito.
E a vida cristã não consiste em agradar as pessoas, mas em agradar a Deus, né? Ele vai aí no começo dar a sua saudação, a advertência inicial e o apelido indireto à carreira de Paulo com o Evangelho, né? E aí o Evangelho de Cristo que é reconhecido por Pedro, por Tiago, por João, pelos apóstolos, né? Eu não sei se você lembra, mas quando a gente estava em Atos 9, na conversão de Paulo, nós viemos aqui para Gálatas, né, para a gente entender um pouco mais do contexto do que ele estava falando ali. Então, agora a gente vai fazer o contrário, né, o inverso. A gente está em Gálatas e a gente vai voltar um pouquinho lá em Atos 9, só para a gente dar uma pincelada nisso, para a gente dar continuidade, porque essa carta é rápida, né? Em 3 dias a gente já mata essa carta aqui, hoje, amanhã e depois. Hoje, quinta, sexta, sábado. Aí. No domingo a gente já não está mais em Gálatas, a gente já vai para Efésios, né? Deixa eu ver se é Efésios. Isso, Efésios. A gente já vai para Efésios. Então, saboreie, aproveite essa carta, né, sabendo que é uma carta dura, né, que ele dá bastante instrução aqui. E aí Paulo, da parte de Deus, apóstolo, né, ele já começa falando, Paulo, apóstolo, da parte de Deus, não de pessoas, por meio do homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 2, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Não mandou somente para uma igreja específica na Galácia. Ele mandou para as igrejas, Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo, ele sempre faz menção, né, dessa forma, graça e paz. Ele sempre faz isso em todas as suas cartas, né? E aqui não seria diferente. O Isaac falou, eu entro aqui só para dar uma olhadinha, mas é tão bom que eu sempre fico até o final. É isso aí, Isaac. Vamos junto até o final, né? Agora que a gente iniciou, a gente já está aí já partindo para o meio já, tá bom? Então Paulo ele sempre fala isso, né? Dá graças a Deus e ele sempre dá essa saudação às igrejas, né? E aí ele fala que não há outro evangelho, não existe outro evangelho. E ele dá aqui um relato, um veredito, um ultimato, né? A respeito que não existe outro evangelho. Mesmo que anjos, mesmo que outras pessoas venham a anunciar que nós não venhamos a acreditar nesse evangelho. E agora ele está surpreso, né? Paulo está falando aqui da sua surpresa que ele teve, porque ele foi para a Galácia, plantou igrejas lá, e agora ele está em Antioquia. E quando ele está em Antioquia, ele ouve falar do povo da Galácia, né? O que estava acontecendo ali. E agora ele está dizendo, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Jesus Cristo para outro evangelho. Então aqui já tinha pessoas que estavam infiltradas pregando outro evangelho, pregando outra coisa que não era o evangelho. E agora Paulo está surpreso porque a base que ele deixou está sendo destruída, né? Por infiltrantes aqui, infiltrantes do... que eu sempre erro uma palavra, gente, me perdoa. Né? E pessoas que estavam infiltrando, pessoas que estavam colocando outro evangelho que não era o de Cristo. E agora Paulo, no versículo 7, ele continua, o qual, na verdade, não é outro, porém, há alguns que estão perturbando. Olha só o que Paulo chama esses caras. Chama eles de perturbadores. Perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mais ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja considerado anátema. Né? Que seja considerado anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que sejam anátema, que seja considerado anátema. Né? Então Paulo aqui está dando uma advertência a respeito dos falsos mestres, dos falsos doutores, dos infiltradores de evangelhos. Né? E agora ele continua, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Eu procuro agradar pessoas ou agradar a Deus?
se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então nós não temos, gente, pelo amor de Deus, não tenta me agradar não. Agrade a Deus, não tenta agradar ser humano não, tenta agradar sempre a Deus, aquele que te chamou, né? Porque Paulo mesmo está falando, eu tenho que agradar pessoas ou a Deus, né? E aí Paulo, ele fala, eu agrado sempre e sempre vou agradar a Deus. E agora Paulo aqui ele vai dar a sua defesa. Paulo sempre defende o seu apostolado, né? Porque os homens eram difíceis deles receberem o chamado de Paulo. Porque além de ser um chamado muito, muito duro, um evangelho puro, né, ele tinha aí o seu passado, o seu histórico passado. Né, ele tinha aí que ele foi o perseguidor da igreja e muitos não acreditavam na sua conversão. Né, e agora Paulo, ele vai falar do seu apostolado, né? E a gente vai voltar lá em Atos 9 agora, tá bom? Mas informo a vocês, versículo 11, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque ele não recebeu essa mensagem de nenhum ser humano, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Foi o próprio Cristo que revelou a ele esse evangelho. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Então o propósito de Paulo naquela época, né, antes do caminho de Damasco, era destruir a igreja, destruir com os crentes. Né? Ele era judeu, agia no judaísmo com muita violência, né? E agora ele está falando isso aqui. Versículo 14. Na minha nação, quanto ao judaísmo, lá levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Olha o que ele está dizendo aqui. Que no judaísmo ele já era zeloso. Né? E agora, com a mensagem que Deus deu a ele passou a se tornar mais zeloso ainda. Né? Eu conheço muitas pessoas que quando elas estão no mundo, elas dão o melhor, né? Elas compram o melhor, fazem o melhor. E quando elas vêm para Cristo, elas meio que perdem isso. Né? E Paulo está dizendo aqui, olha, no judaísmo eu era o melhor. Eu era o melhor. Eu me sobressaía referente aos homens da minha época, da minha idade. Né? Então ele está falando aqui que ele realmente fazia com excelência. E agora para Cristo também ele tem essa mesma excelência. Né? Mas quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. E aí ele diz, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Né? Vamos lá em Atos 9, só para a gente dar uma pincelada aqui, para a gente dar uma relembrada, né? Que a gente já passou em Atos 9, mas faz tempo. Não sei se você também já está acompanhando comigo aí, se você está em Atos 9. Você passou, né, em Atos 9 comigo. Mas Atos 9 vai falar a respeito da conversão de Paulo. Né? Depois que Ananias vai lá e restaura a sua visão. Né? Que Paulo é restaurado a sua visão e caíram dos seus olhos parecido como escamas, né? Escama dos seus olhos. Olha só, deixa eu ver aqui, vamos aqui no capítulo 9, versículo 18. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. No versículo 19 de Atos 9 ele continua. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Paulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando de que Jesus é o Cristo. Né? A gente voltou em Atos 9, só para a gente dar aquela relembrada do histórico aí de Paulo, tá bom?
Gente, tem muita gente entrando aqui. Boa noite pra vocês aí. Gabi, Alice, Cauã, Tia Rô tá aí. Lisandra saiu, voltou. Está sem áudio? Uai, tá sem áudio aí? Não é possível. Aqui tá normal. E aí eu tô ouvindo aqui. Eu tô ouvindo no celular também minha voz. Então, aumenta um pouquinho, Lisandra. Talvez o seu áudio esteja baixo. Tá bom? E ele tá falando, né, que ele não foi e não consultou homem algum. E aqui relata também o que aconteceu lá em Atos 9. Né, que Paulo, passado 3 dias, ou 3 anos, passado 3 anos, o mesmo tempo que os discípulos passaram com Cristo, foi o mesmo tempo que Paulo passou com Cristo também nas regiões da Arábia, né? Então, aí o pessoal tá falando, para mim tá de boa. Ó, o Cauã tá falando que tá normal, o Gabriel tá falando que tá normal, a Tia Rô também falou que tá normal. Lisandra, talvez é o seu áudio. Ela não vai me ouvir, né? Eu tô dizendo nem porque eu tô falando pra ela. Mas, deixa eu falar aqui, ó. Pega seu celular, reinicia seu celular, tá bom? Reinicia. Escreve aí, gente, pra ela reiniciar. Reinicia seu celular. Tá? Já que você não tá me ouvindo, reinicia seu celular aí, mulher. E aí, passados 3 anos, eu fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, que é Pedro, e fiquei 15 dias com ele, e não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Né? Então aqui, se você sempre, quando você vê em Atos 9, a conversão de Paulo, e você vê Paulo pregando, logo após Paulo pregando, gente, não foi de uma hora para outra, tá? Teve um processo aí de 3 anos, a qual Paulo recebeu do próprio Jesus o evangelho, né? Que ele está falando aqui, nas regiões da Arábia. Então não pense assim que Paulo, ele já foi ao mesmo tempo que ele já foi convertido, ele já foi pregando e tudo mais. Não. Tem que ter um tempo, tá, gente? Tem que ter um tempo aí de restauração, tem um tempo de conhecimento. Então, não é bom a pessoa, quando ela é nova convertida, ela pegar e já sair pregando, né? Porque ela não tem base. Ela não vai ter uma base sólida. E Paulo ficou 3 anos. 3 anos na Arábia, junto com o Senhor Jesus, junto. Ele viu o Senhor, ele andou com o Senhor Jesus, tá? E ali ele estava aprendendo com o próprio amor o que era amor. Por isso que Paulo escreve sobre amor. Por isso que Paulo ama, né? Porque ele aprendeu com a fonte. Então, ele está falando aqui, ó, depois de 15 dias que eu voltei, eu fui até os apóstolos, não vi carne, não vi nenhum outro apóstolo, a não ser Cefas, que é Pedro, e Tiago, irmão do Senhor Jesus. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Paulo está dando uma afirmação aqui, gente. Paulo está falando assim, ó, não estou mentindo, vocês precisam acreditar no que eu estou falando, né? E aí ele está falando, depois eu fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia. Por que ele está falando isso aqui? Que estão em Cristo, né? As igrejas da Judéia que estão em Cristo. Porque os discípulos, os apóstolos, Pedro, Tiago, João, eles não pararam de pregar, né? Durante esses 3 anos eles foram plantando igrejas na Judéia, né? Perto em Jerusalém. Eles foram plantando igrejas. Agora, as igrejas missionárias, quem foi que fez, né? Quem foi que plantou as igrejas foi Paulo, junto com Barnabé, a primeira viagem missionária, né? Então, ali perto das regiões ali da Judéia, em Cesareia, ali perto de Jerusalém, os discípulos, os apóstolos estavam plantando igrejas, né? E ele está falando aqui, ó, que ele não era conhecido pessoalmente das igrejas, né? E ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então, o testemunho de Paulo agora está glorificando a Deus, porque antes ele era um perseguidor. As igrejas sabiam que ele era um perseguidor. Todo mundo conhecia o histórico aí de Paulo, né? O seu passado,
que o passado dele era passado de condenação. E agora, Paulo está falando aqui que eles glorificavam a Deus agora a respeito de Paulo, porque Paulo foi convertido pelo Senhor. Lisandra falou, agora voltou. Beleza, ali. É isso aí, reiniciou o celular, deu certo, né? Beleza, porque de todo mundo tá funcionando. Né? Só o seu não tá funcionando, então é porque era algo no seu celular, tá bom? E agora a gente entra no capítulo 2, né? E ele tá falando aqui, ó, 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Muita gente pensa, e alguns teólogos também, eu estudei sobre isso, alguns teólogos pensam também que tem duas visões, né, dessa questão que ele fala aqui de 14 anos depois. Ele fala assim, 14 anos depois, alguns pensam que é depois dos 3 anos que ele encontra com Jesus, né, e 14 anos depois agora ele está escrevendo essa carta. E tem outros que vão por outra linha teológica, né, que esses 14 anos são 14 anos seguidos. Né? Quando ele está em Damasco, ele encontra com o Senhor 3 anos, e depois de 11 anos ele tá voltando para Jerusalém junto com Barnabé. Eu fico com essa segunda opção. Né? Eu acredito que é essa segunda opção por conta do ministério de Paulo, né? Ser um ministério bem corrido, cheio de cartas seguidas atrás da outra. Né? O seu martírio também estava prestes a chegar, depois de 20 anos ele ia ser martirizado. E agora, ele está falando aqui, 14 anos, ele voltou para Jerusalém junto com Tito. E aí ele está dizendo, fui em obediência a uma revelação. Então foi revelado a ele que ele tinha que voltar a Jerusalém. E lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Aqui, gente, a gente vai parar e a gente vai lembrar da confusão que estava tendo em Atos 15, se eu não me engano, tá? Se alguém puder voltar em Atos 15 e ver se é isso mesmo, né? Tava tendo a confusão ali dos circuncidados e os não circuncidados. Que o povo tava pregando que para aceitar Jesus tinha que circuncidar. Né? E agora Paulo ele volta a Jerusalém, ali tem um conselho entre eles, e a qual eles mesmos entram ali um consenso que não é necessário mais circuncidar para aceitar o Senhor Jesus. Por quê? Porque na época, para você se tornar judeu, né, você precisava ser circuncidado. E agora, alguns estavam pregando que essa circuncidação... Ó, eu tô bom de língua aí, hein? Minha língua tá melhorando. Eu não posso embolar as coisas aqui. E alguns estavam falando que essa circuncidação, quase não sai, era necessária para aceitar o Senhor Jesus. E aí Paulo e os outros apóstolos, né? Paulo ele volta e ele fala daquilo que ele estava pregando aos gentios, que não eram circuncidados, e eles estavam recebendo a palavra do Senhor e até mesmo o Espírito Santo. Né? E ele está falando que ele foi no seu espírito, por obediência e revelação, ele foi para Jerusalém para esse debate. Né? E ele continua, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Por que Paulo está falando isso? Porque ele estava falando assim, ó, Tito, que anda comigo, não obriguei ele a ser circuncidado, mas a Timóteo ele obrigou. É engraçado isso, né? Mas a Timóteo ele obrigou. Mas a Tito não. Por quê? Timóteo... Foi Timóteo, gente? Eu acho que foi Timóteo. Eu acho que foi Timóteo. Se não foi Timóteo, você me avisa aí. Mas eu creio que foi Timóteo. Foi Timóteo, gente. Pelo amor de Deus, minha mente está... Foi Timóteo. Né? Mas Timóteo ele obrigou. Por quê? Porque Timóteo ele era um cara bastante conhecido entre os judeus. Então, quando Timóteo fosse pregar... alguns judeus não iriam receber Timóteo porque ele não era circuncidado. E Tito não. Tito ele era grego. Então não era necessário. Ah, tá. E Timóteo ele tinha o pai grego, mas a sua mãe era judia. Né? E aí Paulo ele meio que faz isso com Timóteo. Faz a circuncidação nele. E Tito não, porque Tito era grego. Né? E ele está falando, ele não foi obrigado
a submeter-se à circuncisão. E isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão. Por quê, gente? Porque eles estavam impedindo de pessoas se achegar, se aproximar ao Evangelho. Porque eles estavam colocando uma barreira. Você só pode aceitar o Senhor Jesus se você for circuncidado. E aí, muitos não queriam, né? Não concordavam na circuncidação. Olha minha caneca. Para quem não viu minha caneca nova, olha aí minha caneca. Minha caneca oficial aí do propósito. Ganhei de presente. E eu vou falar todo dia. Meu aniversário tá chegando, né? Dia dos Namorados e tudo mais. Então, ó. Aí, ó. Expondo a leitura, Júnior Almeida. Eu amei essa caneca. Pra beber água todo dia. Então, Timóteo volta para Jerusalém e aí eles têm esse embate aí e eles fecham no quê? Não precisa ser circuncidado para aceitar o Senhor Jesus, né? Continuando, versículo 5, ele continua: a esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem, né? Esse digo que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram, né? Deus ele não vê como o homem vê, né? Lembra aí que Samuel indo ungir Davi, né? Ele chega até Jessé e ele vê logo os filhos de Jessé e fala: nossa, esses homens aí é lindo demais. Esse aí é o rei. Né? E aí Deus fala algo para ele: olha, Samuel, não vejo a aparência, né? Eu vejo o coração. Que máximo! Aí, ó. Eu vou mostrar de novo porque ficou bonita demais, né? Top demais, eu também amei. E aí ela vai ficar aqui junto, do meu lado, vai finalizar o propósito junto com a gente, né? Pelo contrário, Deus ele não olha a aparência humana. Quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. Então, a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. O que isso tem a ver? Pelo amor de Deus, me explica, Júnior. Me explica o que isso tem a ver. Eu vou te explicar agora. O evangelho da circuncisão é o evangelho para os judeus, gente. E o evangelho da incircuncisão é o evangelho para os gentios. Então, a Pedro foi confiado o evangelho para os judeus e a Paulo foi confiado o evangelho para os gentios. Tanto que Paulo ele prega aos gentios. Mas por isso também Pedro não deixou de pregar, né? Ele está falando aqui a diferença dos evangelhos que foram postos a eles. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. Então, para com Pedro, Deus ele foi fiel, mas para comigo também, que eu prego aos gentios, ele permanece fiel. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, Tiago, Pedro e João, né, os três amigos de Jesus, mais íntimos de Jesus, a base, a coluna de Cristo, né, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Então aqui eles estão separando. Paulo e Barnabé, eles vão em viagem para os gentios, pregar aos gentios, e nós, Pedro, Tiago, João, né, os apóstolos aqui, a gente vai ficar em Jerusalém, vai ficar com os judeus, a gente vai pregar o evangelho. Gente, tá vendo como há uma organização? A gente precisa ser organizado, né? Porque há uma organização aqui, né? E agora os apóstolos, eles estão abençoando a vida de Paulo, declarando ele até mesmo como apóstolo, né? Declarando e aceitando o seu apostolado. E é isso que Paulo está defendendo aqui aos Gálatas, né? Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres e que também me esforcei por fazer, né? Então eles falavam, ó,
vocês vão pregar o evangelho aos gentios, vocês vão em viagens, vocês vão fazer várias viagens missionárias, mas se lembra sempre dos pobres. Tanto que Paulo ele faz uma coleta coletiva, né, àqueles que estavam padecendo em Jerusalém. Paulo sempre estava preocupado com os pobres, com os necessitados, assim como o evangelho de Cristo, né? E agora Paulo, gente, a carta de Gálatas, eu não sei se você percebeu, mas ela vai de um extremo a outra, de uma hora para outra. Uma hora Paulo está falando de seu apostolado, daqui a pouco ele está falando de repreensão a Pedro, daqui a pouco ele está falando já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E daqui a pouco ele vai advertir os Gálatas, né, chamando de insensatos. Então assim, é uma carta bem confusa, mas é uma carta muito contextual, né, que nós precisamos, eu vou mostrar minha caneca de novo, que nós precisamos entender, tá? Então é normal aí Paulo ir de um extremo ao outro, é totalmente normal, tá? Paulo tá falando aqui da circuncisão, e agora ele já vai falar da repreensão que ele teve com Pedro. É um pouco confuso, realmente, né, João? A Ju falou aí, é um pouco confuso, mas, gente, é tudo normal, tá? A mente de Paulo é desse jeito aí. A mente de Paulo é essa, tá? E aí ele está falando, quando porém Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, versículo 11, resisti-lhe face a face. Olha só quem é que ele está resistindo agora. Pedro, pedra, né? O cara que é a coluna da igreja, né? Ó, a Ju falando aí, tá metido com esse presente. Tô metido, né? Foi com muito amor esse presente, né? E só lembrando que dia 12 é meu aniversário. Continuando. Eu tô igual menino pequeno. Sabe por quê, gente? Eu vou fazer 30 anos. Gente, é 3.0, né? Eu vou 30. Meu Deus, 30 anos. Jesus, me ajuda. Né? Eu já tô 30 anos que Jesus iniciou seu ministério, né? Vamos ver. E agora ele tá falando aqui, ó. Ele resistiu a Pedro em Antioquia face a face, porque havia se tornado repreensível, né? Havia se tornado repreensível. Então Pedro, né? Pedro, ele é repreensível, né? Uma coisa que todo ser humano, principalmente cristão, ele deve ser é uma pessoa repreensiva, a qual ele é confrontado e ele entende o confronto, né? Entende que não é nada pessoal, mas ele entende que é para o seu próprio bem. A Ju falou que ninguém vai esquecer. E não é para esquecer mesmo não, gente. Mas esquece com o presente. E Pix também é presente, tá? Só lembrando. Olha o Isaac falando que vai me dar um carrinho. Pode me dar, eu dou pro Josué. Mas eu brinco de carrinho também, ué. Problema não, eu brinco. E agora ele está continuando, versículo 12. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Olha só o que o Pedro estava fazendo aqui. Antes de chegar Tiago, ele estava comendo com os gentios. Essa história aqui eu não sei se confundiu sua mente, mas agora vai esclarecer mais ainda. Quando, porém, chegaram Tiago, né, no caso eles chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. Por quê? Porque, como a gente sabe, Pedro era da circuncisão, era dos judeus. Mas agora ele estava comendo com os gentios, estava ali brincando com os gentios e tal, e falando, e comendo na mesa. E aí, quando ele ficou sabendo que Tiago estava chegando, o que ele foi fazendo? Eu vou fazer do outro lado aqui, que fica mais fácil. Pedro foi fazendo isso aqui, ó. Pedro foi se afastando. E aí, Tiago tá chegando aí. Pedro foi, ó, se afastando, se afastando, se afastando. E daqui a pouco, cadê Pedro perto dos gentios? Não estava mais lá. Por quê? Porque ele temia, olha só, ele temia os da circuncisão, os judeus, porque ele temia do que os judeus iam falar, né? Assim como falaram do próprio Cristo. Olha lá vai o comilão, lá vai o pecador, né? Porque ele come junto com os pecadores. E agora Pedro, ele está meio que, né?
Pedro ele tá meio que tendo ali duas caras, né? Tava ali meio que tendo duas caras. Por quê? Por conta que ele tava na mesa com os gentios e aí tava chegando os judeus. E aí Pedro tava, ó, se esquivando, né? Para que eles ele começou a temer, né? E aí ele começou a se separar dos judeus. E também os demais judeus, versículo 13, se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles, né? E aí Paulo ele ficou doido. Paulo ele ficou muito doido. Confundiu muito. Nem tirei dúvidas porque a dúvida foi geral hoje. É o que eu falei, né, Ju? É muito confusa essa carta de Paulo porque ela não segue uma sequência, né? Igual a gente viu em Corinto. Ele teve uma sequência, ele teve uma lógica para chegar até o final. E aqui não, aqui do que ele veio, ele foi gastando. Foi gastando, uma hora ele tá falando de alguma coisa, daqui a pouco ele tá falando de outra. Mas, gente, é normal, tá bom? É normal isso aí. Perdeu uma vez, pastor, só para te lembrar depois que somos pais. Já era presente só para as crianças. Ah, que isso, gente? 30 anos ninguém faz assim todo dia, né? Então, é claro que você pode dar um presente para uma criança de 30 anos. Eu me considero um jovem aí de 16 anos. Minha força é igual Caleb aí. Minha força é a mesma e até mais agora, tá bom? E agora ele está continuando aqui, até Barnabé, moço, que estava ali junto com Pedro, até Barnabé. Quando eles ouviram que os judeus estavam chegando na mesa, eles se esquivaram. Hipócritas. Olha o que se fizeram hipócritas. É o que Paulo está falando. E aí, quando, porém, Paulo viu, né, que está dizendo aqui no versículo 14, quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos. Ele disse a Pedro, na presença de todos. Estava a galera toda ali reunida. E Paulo não teve papas na língua, né? E agora ele está dizendo aqui, ó, abre aspas, se você, que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viver como judeus? Caraca, fecha as aspas. Para mim, fecha aspas para mim, dá o caraca agora. Fechou aspas? Caraca, mano. Ele repreendeu Pedro na frente de todo mundo. Ele nem esperou, nem chamou o Pedro para o canto, não. Foi na frente de todo mundo que ele repreendeu, falando assim, como que você, judeu, vive como gentil e não como judeu, porque Pedro estava ali na roda dos gentios ali, né, comendo o que o gentil comia, fazendo o que o gentil fazia, e agora ele queria que os gentios vivessem como judeus. Ele estava meio que obrigando isso. Mas só que ele não estava fazendo. Então, Pedro, com o seu próprio exemplo, não estava sendo exemplo para os judeus e nem para os gentios. E agora Paulo repreende ele, falando como que você é judeu, vive como gentil e não como judeu. E outra, você ainda obriga os gentios a viverem como judeus. Isso aqui foi lascou-lhe o tapa na cara na frente de todo mundo, né? Então, essa foi a repreensão de Paulo a Pedro. E Pedro, ele aceitou a repreensão, viu, gente? Pedro, ele aceitou, ele entendeu que ele estava errado e ele aceitou. É que nem eu falei, agora depois dessa repreensão aqui, ó, Paulo, ele já entra na justificação. Tipo assim, é meio que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele já entra na justificação, né? E a gente precisa ler a carta como ela é. Então, a gente já vai para outro extremo, né? Como eu falei, aqui tem dois pontos. O ponto que Pedro está sendo cobrado por Paulo, e agora Paulo também vai falar a respeito da justificação pela fé. E ele continua, versículo 15. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos
justificados pela fé em Cristo, e não por obras, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, Paulo está dizendo aqui. Então, Paulo está dizendo aqui que não é através das nossas obras que nós somos justificados. Não é. É pela fé. Pela fé que nós somos justificados. Né? Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores. Será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum, ou de maneira alguma. Porque se voltou a edificar aquilo que destruiu a mim mesmo... desculpa, vou ler de novo. Porque se voltou, não é voltou, se volto, né? Se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. É a mesma coisa de uma pessoa ser liberta do mundo das drogas e ela, com as suas próprias pernas, ela vai lá e volta para o mundo das drogas. Uma pessoa que era cachaceira e ela volta para o mundo das drogas. Então, ela mesma está sendo transgressora, né? Ela está transgredindo ela mesma. E ele continua no versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por quê, gente? Porque Paulo, mesmo sendo judeu, mesmo sendo fariseu, mesmo sendo doutor da lei, o que ele fez? Ele aboliu a lei no coração dele, né? Aboliu a lei para uma nova lei, uma nova aliança. Ele deixou a antiga aliança, né, que era a Torá na época. Ele deixou todo o conhecimento dele, tanto que ele mesmo fala que todo o conhecimento dele ele considera como perda, né, diante da majestade de Cristo, diante da graça, diante da plenitude de Jesus. Né? E agora Paulo está dizendo aqui, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Então ele deixou a lei de lado para viver uma nova lei com Cristo, né? A fim de viver crucificado com Cristo. E aí ele diz, logo já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. E nós temos que viver dessa mesma forma. E agora ele está continuando. E esse mesmo viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Não anulo a graça de Deus de maneira alguma, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E Cristo não morreu em vão, né? Não é porque a gente não vive mais no tempo da lei que a gente vai deixar de ter alguns princípios dela, né? Por conta que, se for assim, Cristo morreu em vão. Por quê? Vamos supor, se a gente abolir a lei, vamos supor agora, abolimos toda a lei. Então Cristo, ele não pode morrer pelos nossos pecados. É difícil entender isso. E eu te explico. Porque se a gente abolir a lei, a gente vai abolir a questão do sacrifício. Do cordeiro, aqui tem até um cordeirinho aqui, ó, que falo com vocês agora. Do cordeiro sem mácula, né? Do cordeiro que era oferecido pelo povo, para o povo, na verdade, né? O cordeiro que era oferecido pelo pecado do povo. Então, se a gente abolir toda a lei, a gente abole também o sacrifício que eram feitos. E Cristo, como um sacrifício na cruz, ele se deu por amor a nós. Né? Então não tem como abolir isso da lei. Né? Então ele está falando isso. Se nós abolimos toda a lei, então o sacrifício de Cristo foi em vão. Né? E agora ele continua. Ele disse, né, na verdade, já não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. E é isso que é assim que nós temos que viver. Gente, tira o print aí, gente. Tira o print aí, porque aqui junto com o Cordeirinho, com Jesus Cristo, e com essa caneca maravilhosa, né? Deixa eu tirar o print aqui, ó. Tira o print aí.
Opa. Tira o print, posta aí. A gente entrou em Gálatas. Estou muito, muito, muito feliz porque nós entramos em Gálatas. E a gente vai dar continuidade amanhã, né, a respeito de Gálatas. Então, gente, é confuso. É confuso. Eu já estou explicando logo que o livro de Gálatas é confuso. Mas tenham paciência. Tenham paciência. Porque se foi escrito para um propósito. E amanhã a gente vai ver que Paulo ele vai entrar um pouco mais profundo no propósito para que foi estabelecido, que foi escrito. E a gente vai conseguir entender melhor. Tá? Como a gente viu, Paulo falou do seu ministério, Paulo falou da Galácia, falou de Damasco, Paulo falou de Antioquia, Paulo falou de Jerusalém, Paulo falou de Pedro, que foi admoestado por ele. Paulo falou também agora que das leis. Paulo falou de tudo isso, né? Então, não fique tranquilo. A gente falou de 7 assuntos. Olha só, a gente falou de 7 assuntos em 2 capítulos, né? 7 assuntos. Então, é totalmente normal. A gente está falando agora de justificação e daqui a pouco Paulo falar da sua chegada aos romanos. É normal, tá, gente? Então, fica tranquilo em relação a isso, tá bom? Mas, gente, se tiver dúvida, se tiver alguma questão não resolvida, por favor, me procura aí no WhatsApp, né? Se você tiver dúvida, fala lá no grupo também. Ó, não entendi o capítulo 2, não desce ainda, não consigo entender, que a gente vai, de alguma forma, tentar te ajudar, tá bom? A Lisandra falou que não deu tempo. Deu tempo sim, mulher. Eu deixei um bom tempo aí, tá bom? Você tirar um print. Essa live vai ficar salva, vou compartilhar aí. Se você quiser tirar uma fotinha lá do print, vá lá, curte também, deixa seu like que é bem importante pra gente, tá bom, gente? Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita graça, muita paz nesse dia de hoje. Não somente hoje, mas amanhã, né? Amanhã que você tenha um ótimo dia. E eu finalizo aqui com a minha linda caneca. Em nome de Jesus. Valeu? Um beijo no coração de vocês. Tchau.